Hoje eu gostaria de pensar com vocês nesse tema aí, e rodou muita coisa aí, né? Um meme que a gente está vendo aí, que show da Xuxa é esse, né? Já viram esses memes aí? Quem já viu aí, né? Rodou, viralizou aí, essa garotinha aí. E esse vídeo, né? Depois que a gente vai procurando saber o que estava acontecendo, é um vídeo muito antigo, né? E veio aparecer agora, e essa menininha tenta entrar no show da Xuxa, que não é o show com aquilo ali, é com show, né? Com X. E essa menininha fica revoltada porque ela fica de fora, né? E eu queria passar o vídeo aí, vê se consegue colocar aí o vídeo. Peraí, um de cada vez. Você chegou aqui que hora? As portas do teatro foram abertas às 7 horas da manhã. Hoje foi dia de festa e não foram distribuídos convites antecipados. Só entrou quem chegou muito cedo e pegou uma das 250 senhas que limitaram a entrada no teatro. Você chegou aqui que hora? Já é 8 horas já. Agora. Que horas você chegou aqui? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? É revoltado, né, gente? Agora, vocês prestaram atenção ali que o repórter falou que nessa ocasião aí tinha um evento especial e eles distribuíram para aquelas pessoas que chegaram bem mais cedo do que o normal 250 senhas. Distribuíram ali e quem chegou cedo, muito cedo, conseguiu entrar, né? E esse memes veio aparecer porque na Globoplay, né, lançou lá uma série Paquitas para Sempre, acho que é isso, né? E aí veio aparecer essa garotinha aí, o nome dela é Patrícia Veloso Martins, que é essa menina que aparece aí, na época ela tinha 9 anos. E ela ficou muito feliz de ter ficado lá de fora, né, gente? Ela ficou muito feliz, né? Saiu cedo de casa, provavelmente, eu não sei onde ela morava, mas se fosse o São João de Meriti, meu irmão, a galera ia entrar na marra, meu irmão. O fato, irmãos, que naquele dia tinha um número, né? 250 crianças ali entraram naquela noite, sabe? Jesus conta algumas parábolas. As parábolas que Jesus conta, elas são histórias que ele quer aplicar. Naquela época, ele usava o contexto cultural, né? Ele tinha o objetivo de ensinar coisas do reino de Deus usando histórias. Hoje, na atualidade, até os colégios, eles contrataram professoras, né, que são contadoras de histórias. Porque eles entendem que as histórias, elas têm a capacidade de fazer com que a pessoa, ela lembre por muito mais tempo aquilo que elas estão aprendendo. Jesus ensinou isso e ele contava parábolas. E ele conta uma das parábolas que se chama Parábola das 10 Virgens. Talvez você já ouviu falar sobre essa parábola. E ele conta e ele traz alguns elementos importantes para a gente nessa parábola, que me fez lembrar esse episódio, né, na atualidade dessa menina, da Patrícia, que ficou no lado de fora. E eu quero ler com vocês Mateus 25, nós vamos ler alguns textos, até o verso 13, do verso 1 até o verso 13, vai ser projetado aqui, você não precisa abrir sua Bíblia aí, mas se você puder acompanhar aqui na projeção, vai ser muito bom que você vai entender tudo que a gente vai falar nessa noite aqui. Amém? Antes vamos orar. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento nessa noite, para que a gente entenda o que o Senhor tem para nós na Tua Palavra. Que não seja argumentos, que não seja capacidade humana, mas que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos mostrar o que já está claro na Tua Palavra, para que a gente saia daqui transformados para a glória do Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto na palavra de Deus. Jesus está contando essa parábola. O reino dos céus, pois, será semelhante. Diga comigo, semelhante. Ou seja, é igual. O reino de Deus é igual ou semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias, que eram lamparinas, e saíram para se encontrar com o noivo. Diga, noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, as suas lamparinas, mas não levaram o óleo consigo. Não levaram o óleo, presta atenção nisso. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. Essas prudentes, além de levar a lamparina delas já com um pouco de óleo, levaram com elas também uma reserva. Levaram um pouco mais. Pode ser que acabe, pode ser que o noivo demore, e elas tinham uma reserva com elas. O verso 5 diz que o noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, as suas lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do óleo, pois as nossas candeias, nossas lamparinas estão se apagando. Verso 9, elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Verso 10, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Verso 12 diz: mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Verso 13, vamos ler juntos? Somente o verso 13, 1, 2, 3. Portanto, vigiem. Portanto, vigiem. Eu falei que a parábola, Jesus quer ensinar algo para nós. E no verso 13, o próprio Jesus diz: vigiem. Porque a gente não sabe quando será o dia em que o noivo vai voltar. A parábola, elas têm sempre alguns elementos importantes, elementos ou personagens. Nessa parábola nós encontramos alguns personagens e alguns elementos. O primeiro personagem aí, aliás, os primeiros personagens da parábola são as 10 virgens. 5 dessas eram prudentes e 5 dessas eram imprudentes. O que Jesus quer mostrar? Jesus quer falar de virgem? Jesus quer falar de exatamente casamento? Não. Ele quer aplicar algo importante aqui. O que ele está dizendo é que no mundo existe 2 tipos de pessoas. Existe as pessoas que se preparam e existe aquelas pessoas que andam de forma imprudente, que deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecer, deixa ver como é que vai dar no final. Jesus está mostrando para nós que existe 2 tipos de gente no mundo. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Amém? O segundo personagem nessa história é o noivo. O noivo aqui, Jesus está dizendo, quem seria o noivo? O noivo é o próprio Jesus. Ele está contando a história, mas ele está falando de um noivo. O noivo é o próprio Jesus. Na parábola diz que o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e dormiram, adormeceram. Isso aqui, irmãos, ilustra uma outra verdade para nós.
Eu não sei, eu tenho pouco tempo de convertido, me converti em 1999, eu acho que é pouco tempo, tem gente que tem muito mais tempo. Mas naquela época que eu me converti, as pessoas iam abordar, né, as pessoas, algumas outras pessoas na rua, vizinhos, amigos, falavam: Jesus está voltando. Ainda falava-se muito na minha época: Jesus está às portas, Jesus está voltando. Isso ilustra, irmãos, o fato que Jesus demorando a voltar, né, o mundo tem caído, aliás, tem ficado cada vez mais incrédulo quanto à volta de Jesus. Outra questão que faz o mundo ficar, as pessoas do mundo ficar incrédulas, são os demais escândalos de pessoas crentes que vão abandonando a fé, pessoas crentes que diziam ter fé, mas estão, né, se desviando. Então a gente acaba ouvindo de pessoas: mas ser crente igual fulano eu também não quero ser. Então, com os anos vão passando, vai acontecendo todos esses fenômenos. Alguns vão abandonando a fé, mas o que Jesus está dizendo é que alguns acabam dormindo na fé. Ou seja, aquela fé que era ativa, que era, tinha muita ação, agora adormeceu. Por quê? Jesus demorou muito. Ou Jesus demorou a voltar, ou Jesus está demorando a atender a minha causa, ou Jesus não está mudando o que deveria mudar. Então as pessoas vão achando que Jesus tem que fazer o que elas querem que Ele faça. E porque Ele não faz, eu desanimo, eu abandono. A mensagem da igreja é a mesma ainda: Jesus está voltando. Você acredita nisso? Os sinais estão dizendo isso. Quando você vê uma mulher que ela está grávida, ela mostra sinais que ela vai dar o parto. Começa a ficar enjoada, começa, né, dor aqui, dor ali, dor nas costas. O mundo, todos os sinais estão dizendo que está próxima a volta de Jesus. Ele continua às portas. E uma hora ou outra Ele vai voltar. Ele vai voltar. A mensagem é a mesma. Os sinais têm mostrado isso. Mas pela demora do noivo, muitos estão adormecendo espiritualmente. O que seria adormecer espiritualmente? O que seria uma pessoa apagada? Seria uma pessoa que agora não está nem aí para as coisas de Deus. Não precisa ser muito velho você para saber disso, né, Paulinho? Antigamente as crianças passavam, as pessoas passavam próxima da igreja, o que elas faziam? Né? Se benziam. Alguém passava com o carro com som alto, o que ele fazia? Abaixava. Havia um respeito, havia um temor pelas coisas de Deus. Os nossos filhos saíam de casa e falavam: benção papai, benção mamãe. Porque essa era uma cultura que vem lá dos judeus. Porque o pai e a mãe abençoam o filho. Deus te abençoe, meu filho. E a criança saía. E as crianças muitas vezes não saíam enquanto o pai não falava: Deus te abençoe. E hoje? Hoje a gente tem visto, irmãos, muitas pessoas adormecidas na fé. O mundo cada vez mais tem virado as costas para Deus. Isso mostra muito bem, essa parábola mostra muito bem para a gente que um grupo de pessoas cada vez maior estão deixando as coisas de Deus para trás. Eles acreditavam no passado, mas o mundo atraiu de tal forma amizade, canções, baladas, amigos, de tal forma que eles se tornaram indiferentes. Eles não são malvados no que fazem, mas são indiferentes. Tanto faz. Se der tempo, um dia, quem sabe, se Deus tocar no meu coração. Jesus disse o seguinte, Mateus 24, verso 12 e 14. Por causa do aumento da iniquidade, aqui a palavra é maldade, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Porque existe tanta maldade no mundo,
tanto falso testemunho, tanta coisa acontecendo, que o amor de muitos, ele não está falando de crente, ele está falando de todas as pessoas, tem se esfriado. Mas ele dá um alerta novamente: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim virá. Não pense você, irmãos, que a Bíblia mente, porque tudo que foi contado nela tem se cumprido. E se essas partes aqui que ainda não se cumpriram, eu vejo, sabe o que, Guilherme? Como a bondade de Deus ainda. Uma das características de Deus, segundo a teologia sistemática, é que Deus é longânimo. É do caráter de Deus ser longânimo, ou seja, Ele está recuando, Ele está deixando um tempo ainda para que muitas pessoas possam entender o plano de salvação e se converter. E eu louvo a Deus porque chegou minha vez em 1999. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei naquela igreja machucado, e eu não ouvi nem o que o pastor pregou, eu só queria que ele falasse: vem para Jesus. E eu entreguei minha vida a Jesus. Deu tempo para mim. Dá tempo para você ainda. De um modo geral, irmãos, cada dia as pessoas estão anestesiadas em relação a coisas espirituais. Estão anestesiadas. Elas estão vivendo uma vida como se não existisse Deus, apesar de saber e reconhecer que existe um Deus, mas elas vivem como se Ele não existisse. A parábola nos ensina que o mesmo noivo, Jesus, mesmo que o noivo demore, o mesmo Jesus diz: Ele voltará. E assim como no caso das 5 virgens insensatas, Ele vai pegar muita gente desprevenida. Pessoas desprevenidas. Pessoas que estão vivendo a sua vida e falam assim: mas dá tempo ainda para curtir. O verso 6 e o verso 8 diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias, as suas lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do óleo, pois as nossas candeias, as nossas lamparinas estão apagando. As insensatas deixaram o óleo acabar. E eu sei que tem muitas formas de aplicar esse texto aqui, mas eu gostaria de pensar que essas 5 imprudentes, essas 5 despreparadas, elas perderam a esperança, elas deixaram de acreditar. Elas deixaram de ter fé. A esperança acabou, a fé acabou. A minha luz que brilhava assim, que meus olhos brilhavam pelas coisas de Deus, foi apagando, foi apagando. E mesmo que alguém falou: está vindo aí o noivo, eu falo: que noivo? Deixa eu dormir aqui. As pessoas têm deixado o óleo acabar, têm deixado a alegria de um tempo que você acreditava em Deus, sabia? E existia temor a Deus. Isso foi passando, e a gente vai negociando, uma coisa vai entrando aqui, outra ali, e a gente vai se afastando de Deus. Mas sabe, o final da parábola, Jesus diz o seguinte: portanto, vigie. Diga para alguém cuidadosamente assim: vigie. Vigie. Porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pode ser hoje. Pode ser hoje à noite. A gente não sabe. Por isso que a gente tem que andar com óleo. Por isso que a gente tem que andar com a vasilha cheia de óleo. Enquanto, irmãos, o mundo está apagando em trevas, Deus tem chamado você e eu para continuar acesos e esperando o noivo, atentos. Será que é hoje? Acordar de manhã: será que é hoje que o meu noivo vem? O que tem roubado a capacidade de você
de crer. O que tem roubado isso de você? Será que quando você chega no trabalho e você vê pessoas dando mau testemunho? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo tem usado isso para afastar muitas pessoas. Não adianta dizer que crê, que acredita. Esse acreditar precisa vir seguido de entrega. A Bíblia diz em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4, que Deus quer que a salvação chegue a todas as pessoas. Ele diz: isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E sabe, quando Paulo diz isso aqui, irmãos, eu entendo perfeitamente que há uma luta, porque o diabo, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E ele vem mentindo, diz a Bíblia, desde a fundação do mundo, quando ele mentiu para Adão e Eva. E ele disse que eles seriam iguais a Deus. Ele mentiu. E ele continua mentindo. Qual é a mentira? Dá tempo. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de estar numa igreja. Você não precisa ser crente para ter Deus. Você pode ter Deus do seu jeito. E ele vai mentindo. Da mesma forma que ele mentiu para Adão e Eva, ele continua mentindo. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele só faz isso. E é por isso que o próprio Jesus diz em João 8, verso 32. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade é que o Paulo está dizendo que só existe um Deus. E só um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Só existe um caminho. A mente e o coração do homem foram capturados de tal forma que a mentira que o diabo tem contado continua se tornando verdade para muitas pessoas. E a gente não precisa ir muito longe, a gente tem visto que de tanto contar uma mentira, as pessoas começam a acreditar. A gente tem vivido um tempo de mentiras. A gente passa aí, período de eleição, as pessoas acreditam na mentira. E é muita mentira, de tanto contar mentira, as pessoas acreditam. Mas o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas pelo contrário, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Qual verdade é essa? Jesus Cristo é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, só existe uma verdade. As pessoas dizem: ah, mas é relativo, todas as verdades aí, é muito relativo. Você tem sua verdade, eu tenho a minha. Eu não tenho a minha verdade. A minha verdade é o que a Bíblia diz. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para não tomar muito seu tempo, porque tem cantina hoje, a Shelly, pastor, tem cantina hoje, hein? Fiz 2 panelas de caldo. Falei, pô, tem. Tomara que esteja bastante crente lá, que crente come. O que o crente não faz do outro lado, né? Ele come, Paulinho, e come. Vai ter que ter fila lá embaixo. Mateus 22, verso de 1 a 5, Jesus conta outra parábola. Você lembra o que é parábola? São ensinamentos que Jesus quer aplicar uma verdade. E ele diz o seguinte: então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante. De novo ele diz, semelhante. É semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa. O rei vai fazer uma festa e ele envia os seus servos para convidar as pessoas, os convidados para a festa. Mas olha o que diz o verso 3, o final do verso 3. Mas estes não quiseram vir. Que triste. De novo, a gente vai ver alguns personagens nessa parábola. Quem é o rei?
O rei é o próprio Deus. Quem é o filho? O próprio Jesus. E quem são os servos? São vocês. Somos nós. Que continua indo atrás de pessoas dizendo: vem, tem um banquete. Vem, Jesus tem um plano para você. Ó, vem, vamos lá, tem um culto lá. O texto continua: depois de enviar outros servos ordenando, dizei aos convidados: o meu banquete está preparado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Da mesma forma que a Bíblia, Jesus conta que existe 2 tipos de pessoas, também existe 2 tipos de banquete. Existe um banquete de Deus preparado para aqueles que abrem os olhos, os ouvidos e entendem o chamado. E existe um banquete que Satanás está colocando para muitas pessoas. E nesse banquete, às vezes é oferecido as melhores coisas. E a pessoa está comendo lá aquilo lá. Oh, que bacana. Estou comendo aqui, ó, bebendo. E ele está desfrutando daquilo, achando que está livre. Eu faço o que quero. Mas não sabe que aquela comida que ele está comendo foi o próprio Satanás que está colocando. E o texto diz que Jesus está contando esse texto, diz que o rei preparou um banquete. Meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, tudo está pronto. Ei, tudo está pronto já. Vinde ao casamento. Eles, porém, fizeram o quê? Pouco caso do convite. E foram um para o campo, seu campo, e outro para os seus negócios. Eles deram de ombro. A festa do casamento seria o grande dia, irmãos, que nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador. E está chegando a hora. Diferente do show da Xuxa, que só tinham 250 vagas, 250 ingressos. O convite que é feito para esse casamento, para essa boda, ele é ilimitado. Todas as pessoas, Jesus, o próprio Paulo diz na palavra ali que ele não quer que ninguém se perca. Então esse chamado, esse convite é para todos, ele não tem um prazo. Você não vai poder gritar no final: que show da Xuxa é esse? Porque é um convite para você nessa noite. Você não vai poder dizer: me deixaram de fora. Agora, eu só gostaria de fazer um alerta. Esse convite é para todos, amém? Porém, esse convite é limitado pelo tempo. O convite tem um prazo. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 55, verso 6. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Tem prazo. O relógio está contando. Um dia não vai dar mais tempo. Um dia você vai querer e a igreja não vai estar mais aqui. Um dia a gente vai querer clamar, buscar a Ele, diz aqui o texto que não vai estar mais. E o alerta que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje você pode achar Ele. Invocai-o enquanto está perto. Perto, a Bíblia diz, está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Nós lemos o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados. Descarregou. E enviou os convidados para convidá-los para a festa, mas estes não quiseram vir. Como eu falei, os servos de Deus, a igreja,
as pessoas que entregaram a vida a Jesus, elas continuam chamando para o casamento. A Bíblia mostra a igreja como a noiva de Jesus, aquela que está sendo preparada para aquele grande encontro. E sabe, nessa noite, Deus quer fazer uma aliança com você. Está chamando você para se tornar parte do corpo dele, parte da noiva dele. Qual tem sido até hoje a sua resposta? Qual tem sido? E qual será a sua resposta? Eu gostaria de orar e dar a você a oportunidade de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar, a Bíblia diz, a carta aos Romanos diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar. O que é invocar? É dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. E a Bíblia diz aqui em Isaías: invocai-o enquanto está perto. Feche os teus olhos. Eu gostaria de encerrar dando oportunidade para você fazer uma oração comigo. E essa oração é você que vai fazer, não precisa se preocupar, você não precisa falar alto, você só precisa crer no seu coração. É você que vai fazer essa oração. Aliás, você precisa fazer porque você sabe o quanto Deus tem falado já ao seu coração. Então, é a forma de você invocar o nome dele. Então, diga assim no seu coração: Senhor, nessa noite, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço também que teu filho Jesus entregou a vida naquela cruz para me salvar. E eu entendi hoje o plano que o Senhor tem para mim. E eu abro o meu coração. O meu coração está quebrantado. Eu abro o meu coração e convido o Senhor para entrar na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, querido, eu gostaria de orar por você. Continue com teus olhos fechados. Só você que fez essa oração. Você fez essa oração no seu coração, você sabe disso. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos nessa noite. Eu fiz essa oração. Levanta-se bem alto. Isso, amém, amém. Deus abençoe. Amém, aqui na frente. Glória a Deus. Mais alguém? Você está afastado, mas hoje você quer voltar para Jesus. Você está voltando para Jesus. Hoje eu gostaria